Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Estamos iniciando esse nosso estudo da seleção de empresas, vamos abordar nesse mês de junho diversas questões para que a gente possa refletir juntos. Vamos abordar diversas questões para que a gente possa refletir juntos. Acho que é importante a gente fazer um olhar mais amplo, ter um pouco de amplitude com relação a alguns temas que aconteceram, que ocorreram recentemente, fatos que julgo que são relevantes para que nós possamos evoluir esses nossos estudos mensais de modo a ter uma compreensão maior sobre coisas que podem fazer muita diferença nas nossas estratégias, nas nossas observações. Né? Vamos começar fazendo o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas todo ano o Warren Buffett faz um encontro anual onde ele compartilha um pouco do seu olhar, da sua visão com relação à economia americana, problemas que estão acontecendo. E esse ano não foi diferente, foi agora no dia 6 de maio, e teve essa matéria que eu achei interessante. O Warren Buffett não perde a mania de entregar bons resultados. Na conferência anual da Berkshire Hathaway, o mago de Omaha, que é a cidade onde ele nasceu, falou sobre a crise do setor bancário, sobre a disputa da China, Estados Unidos e por que não teme a inteligência artificial. A cidade americana de Omaha é a maior do Nebraska, com 500 mil habitantes. Anualmente, sempre no início de maio, ela fica tomada por milhares de turistas e se transforma numa espécie de Woodstock capitalista. Toda essa movimentação ocorre por conta da conferência anual da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett e Charles Munger, seu sócio. No fim dos anos 70, não mais que 20 pessoas ouviam o que eles tinham a dizer sobre seus investimentos. Hoje, mais de 20 mil pessoas circulam pelo evento. Há quem calcule o dobro. Da Sherry Cook, bebida oficial da conferência, por ser a favorita de Buffett, a empresa de capital fechado que são investidas da Berkshire, a conferência é um grande balcão de negócios. Há relato de alguns desses exibidores, de que alguns desses exibidores faturam bastante, somente com esses dias do evento em Omaha. O que vale mesmo é beber na fonte da sabedoria de dois senhores com mais de 90 anos, o Warren tem 93 e o Charles Munger está com 99 anos, feitos agora em janeiro. Seja pela filosofia de vida ou pela percepção sobre o universo dos investimentos, disse William Castro Alves, estrategista da Evene, que acompanhou em loco a conferência e a assembleia de acionistas da Berkshire. O evento é uma espécie de grande esquenta para a assembleia de acionistas, que apresentou um resultado bastante consistente. O lucro operacional cresceu quase 13% na comparação anual, chegando a 8,065 bilhões de dólares no trimestre. O resultado foi puxado especialmente pelo ramo de seguros, que é um dos ramos que o Warren já investe há muitos anos. O lucro do segmento foi de 911 milhões de dólares, ou 445% acima dos 167 milhões de dólares do ano anterior. A seguradora de automóveis Geico, que voltou à lucratividade após 6 trimestres de perdas, reportou 703 milhões de dólares em ganhos. Buffett chamou atenção para um ponto: a diferença entre o desempenho do setor de seguros, menos cíclico e menos dependente do momento econômico, e outros segmentos. Segundo ele, o clima é diferente de 2022, com volumes e estoques mais altos e a maioria dos negócios performando pior do que o ano passado, com exceção dos seguros. Com a recente turbulência bancária, é importante entender o que eles veem do cenário do setor. A Berkshire investe um percentual relevante do capital no setor financeiro, seja nas empresas de cartão de crédito ou em bancos. Buffett disse que se o Silicon Valley Bank não tivesse sido salvo
os efeitos seriam catastróficos para a economia americana e para o mundo. Poderia ter gerado uma corrida bancária, um problema muito maior. A gente tem falado sobre isso de forma recorrente nos vídeos que fazemos no canal Viver de Renda, né? O risco do setor bancário nos Estados Unidos. O salvamento dos bancos foi algo inevitável, mas ele foi muito duro ao criticar e analisar o sistema atual. Buffett falou que tudo o que aconteceu mandou uma mensagem muito pobre para o sistema como um todo. Os incentivos à regulação bancária são muito confusos. Citou o exemplo do passado, né, da Freddie Mae, da Fannie Mae e Freddie Mac em 2008. Havia 150 pessoas regulando o que não conseguiram fazer direito. Para Buffett, os responsáveis não são punidos, os CEOs não são prejudicados quando um banco quebra. Eles ganham milhões durante a operação do banco, mas não são punidos ou prejudicados. Segundo ele, os bancos deveriam agir como engenheiros, evitando problemas e não gerando. Então, veja, lá que existe toda uma regulação, que existe toda uma justiça que pune, veja que o próprio Warren Buffett ainda diz que isso deixa muito a desejar. Interessante isso, né? Porque nós aqui temos a percepção de que eles são muito mais avançados do que nós nesses aspectos. Mas você vê já um cidadão americano fazendo críticas, dizendo que é preciso aperfeiçoar ainda mais esse sistema de regulação e de punição daqueles que cometem atos dolosos, né? Embora Warren Buffett e Charles Munger costumeiramente não falarem sobre a situação econômica, eles não gostam de falar sobre o curto prazo, porque eles não investem pensando no curto prazo. Desta vez, eles passaram uma importante percepção sobre a desaceleração da economia americana. Sim, a economia americana está mais devagar, mas Buffett não abandonou a frase não aposte contra a América jamais. Ele justifica dizendo que os Estados Unidos detêm 25% do PIB global, têm acesso a 2 oceanos e há os recursos naturais além de bons vizinhos, como é o caso da Canadá e do México. O momento turbulento e as poucas opções de negócios levaram a Berkshire a aumentar a sua posição de caixa. Hoje eles estão com 130 bilhões de dólares, 130,6 bilhões de dólares, um aumento de 2% sobre os 128 bilhões que eles tinham em depósito no quarto trimestre. Dinheiro em busca de oportunidade. Então o Buffett tem essa característica, ele deixa às vezes dinheiro esperando boas oportunidades. Mesmo assim, o Warren, mais uma vez, defendeu o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que é o banco central deles, assim como já tinha feito no passado, quando falou das medidas necessárias, né, por conta da pandemia. Para ele, ninguém entende melhor a situação atual da economia que Powell, porém o presidente do Fed não controla a política fiscal, então, enquanto o governo continuar gastando, o juro continuará subindo. Para Buffett, é preciso refinar a política americana. Mas ele não deixou de fazer uma crítica e dar uma leve alfinetada na questão do sistema. Segundo ele, o sistema partidário se assemelha a um tribalismo, e isso não funciona. O sistema político é um problema e não está funcionando como deveria. Na apresentação, ele chamou a atenção dos presentes com relação às questões relacionadas à China, que é importante que a China e os Estados Unidos entendam que hoje existem armas mais poderosas que podem afetar a humanidade. Para ele deveria ter um caminho de entendimento entre as duas grandes potências, deixando de lado as posturas mais agressivas, né? E chamou a atenção a quantidade também de chineses circulando durante o evento. Muitas pessoas circulavam, inclusive falando apenas mandarim. No ano passado, a China ainda estava com a política de pandemia e não havia chineses no evento, ao contrário deste ano, né? Então, está aí algumas questões que ele procurou destacar, que a gente acha importante. Os números da Berkshire Hathaway foram muito positivos. Se a gente for observar, a empresa entregou muita coisa boa. Se a gente for olhar como um todo, dentre os destaques que a gente aqui procurou já ressaltar, a gente poderia focar em alguns aspectos, vamos dizer assim, que julgamos relevantes, que julgamos essenciais. Quais seriam eles? Primeiro, sobre a quebra do Silicon Valley Bank e da atuação do Banco Central americano
em socorrer, em garantir os depósitos e fazer isso com outros bancos que quebraram também. Ao não fazer isso, ele disse de forma muito clara, seria um evento catastrófico para a economia americana e para o mundo inteiro. Seria um repeteco de 2008, seria uma insanidade se o Banco Central permitisse que isso voltasse a acontecer. Destacou também que, após os últimos 6 meses de forte recuperação da economia, de crescimento, é de se esperar agora uma pisada no freio na economia por conta do impacto dos juros e, consequentemente, deve afetar o resultado das empresas. Ele acredita, portanto, numa desaceleração da economia americana nos próximos trimestres. E isso deve refletir na Bolsa de Valores, que vem de uma forte retomada de alta aí. Né? É a visão que ele tem para a Bolsa americana. Uma outra coisa que ele destacou é a importância de olhar os negócios, as oportunidades que estão aí no setor de transição de energia. Haverá muitas oportunidades nos Estados Unidos e no mundo inteiro com relação a essa questão da transição energética. Esse foi um item também que ele destacou na pauta. Warren Buffett aproveitou para nomear o seu sucessor, o Greg Abel, que vem sendo destacado aí como uma das pessoas que estavam mais na frente para uma indicação, e ele diz que o Greg é uma pessoa de sua confiança, entende tanto de alocação de capital quanto eu, isso é uma sorte para nós, disse Warren Buffett. Ele tomará essas decisões, eu acho da mesma forma que eu faria. Nós estabelecemos essa estrutura agora por 30 anos. Abel tem 60 anos, ele se juntou a Buffett e o Charlie Munger durante o evento, e ele disse que Greg Abel faz todo o trabalho na empresa. Né? Com relação ao setor de petróleo, a Berkshire não fará uma oferta pelo controle total da Occidental Petroleum, a empresa de petróleo, na qual passou meses aumentando sua participação. Buffett ajudou a moderar as especulações de que a Berkshire está tentando ser dona da Occidental, depois de obter a aprovação dos reguladores dos Estados Unidos para adquirir até 50% da empresa. Warren Buffett não descartou a compra de mais ações da empresa, que tem sede em Houston, acrescentando que pode ou não buscar novas compras. Ele, em vários momentos, ele pontuou, né, de que esses executivos de empresas que estão falindo por conta da crise do sistema bancário precisam ser responsabilizados, que não pode ser fazer de conta que nada está acontecendo, que a situação dos bancos é por conta também de gestão, né? É por conta também de gestão de riscos, né? Com relação à dívida dos Estados Unidos, ele disse que não consegue ver como Washington permitiria que os Estados Unidos deixassem de pagar sua dívida, um resultado que levaria o sistema financeiro à turbulência. Portanto, ele não trabalha com este cenário de um lockout, aí, de um problema de não pagamento de dívida por parte dos Estados Unidos. Lá eles têm um teto dos gastos também, e a dívida está se aproximando aí desse limite. Mas Warren Buffett diz que entende que os políticos vão se entender, né? Sobre geopolítica, né, interessante, porque ele está fazendo investimentos no Japão, e ele tinha alguns investimentos também numa empresa de semicondutor de Taiwan, e ele reduziu a sua participação na Taiwan Semiconductor, depois de divulgar uma grande participação e uma rápida reversão que assustou os investidores. Ele disse que a empresa é uma das mais bem administradas e importantes do mundo, mas que não gostou da localização, uma referência a Taiwan em meio às crescentes tensões entre
a ilha e a China, né? Então, ele diminuiu sua exposição a essa empresa que ele considera uma das melhores do mundo, né? Mas tem esse componente aí geográfico, né, político, então ele preferiu reduzir sua exposição. Algumas pessoas comentaram essa reunião, que teve entre 20 a 40 mil pessoas durante o final de semana, né? O número não é preciso, mas foi esse o público que andou circulando durante todos os dias do evento, que é uma grande confraternização, um grande encontro, né? Onde as pessoas circulam, participam de eventos, né? Enfim, é um momento muito interessante. Tem feiras, né? Lembranças, estandes de empresas que fazem parte do portfólio da Berkshire Hathaway. As pessoas ficam ávidas por ter a oportunidade, de repente, de cruzar pelos bastidores com o Warren Buffett e poder registrar esse encontro, né? Vários brasileiros participam, é importante dizer isso, vários brasileiros já têm o hábito de ir a este encontro. Alguns são já considerados veteranos por ter ido já a mais de 8, 10 eventos realizados pela Berkshire Hathaway, eles mantêm viva, né, toda essa atmosfera, toda essa áurea, né, que existe por conta do mundo dos investimentos e do que representa o Warren Buffett nesse contexto, né? O que a gente pode pensar um pouco em relação às falas e às lições do Warren Buffett, né? Que você precisa ser o mais racional possível no mundo dos investimentos. Eles já assumiram por diversas vezes, Charles Munger e o Warren Buffett, que já tiveram decisões ruins no passado e que isso vai fazer parte da vida de todos nós. Mas eles tentam sempre se orientar pelo lado racional e nunca pelo emocional. As decisões emocionais podem funcionar em outras áreas da vida, mas definitivamente não no mundo dos investimentos. Essa é uma coisa importante que a gente precisa entender. Uma outra reflexão importante é que as melhores oportunidades surgem quando as pessoas estão fazendo coisas que parecem ser estúpidas. E, segundo eles, isso acontece o tempo todo. Como investidores, precisamos estar atentos a essas oportunidades e aproveitá-las quando surgirem. Nesses momentos, quando ocorrem essas coisas estúpidas, quando as pessoas fazem coisas estúpidas, exatamente ele exemplifica isso nos momentos de profundas correções, quando as pessoas saem vendendo verdadeiros tesouros a preços de banana. Então, ele diz que não se pode desperdiçar essas ocasiões. Como investidores, precisamos estar atentos a essas oportunidades e aproveitá-las sempre quando surgirem. O mundo, uma outra lição importante, o mundo está muito focado no curto prazo. E isso cria muitas oportunidades para quem enxerga o longo prazo. Então, no curto prazo, eu sempre digo, nós temos muitas tensões, volatilidades, estresse, ansiedades e muitas decisões movidas pelo emocional. Nessa hora, você precisa estar pronto para agir, para tomar boas decisões, olhando o longo prazo. No caso da Berkshire Hathaway, eles têm um plano simples. Eles mantêm as ações e não se preocupam com as flutuações de mercado no curto prazo. Simples assim, eles mantêm as ações e não se preocupam com as flutuações de mercado de curto prazo. E aí, eles aproveitam, porque eles sempre estão com liquidez, com recursos em caixa, para aproveitar as oportunidades de comprar na baixa. Essa é a regra que a gente precisa estar atento, comprar na baixa. Se fizermos isso, teremos muitas chances de sucesso. Se não soubermos fazer isso, a gente vai sempre estar desperdiçando
desperdiçando excelentes oportunidades, viu? Desperdiçando excelentes oportunidades. Bom, o que mais a gente pode destacar nesse nosso estudo de junho? Essa reflexão sobre o Warren Buffett nos traz aí algumas ideias importantes para a gente olhar, ter um olhar mais amplo, ter um olhar mais, vamos dizer assim, de amplitude, né? Enxergar mais a floresta e não as árvores. Eu falo às vezes sobre isso, a importância de enxergar a floresta e não as árvores, porque o macro muitas vezes nos traz oportunidade de ver coisas que, se nós estivermos tendo um olhar muito restrito, nós não vamos perceber. Nós não vamos perceber. Então, é importante a gente, vamos dizer assim, alargar mais as nossas fronteiras do conhecimento, não é verdade? Eu quero aproveitar neste relatório e também falar um pouco sobre a Oi. As pessoas me perguntam muito, Clóvis, o que fazer com relação a... É muito difícil a gente estar falando sobre essa empresa de forma mais assertiva do ponto de vista do que fazer ou não fazer. O que nós temos de muito claro, de quem acreditou na estratégia da empresa, de quem acreditou que a empresa estava fazendo um bom dever de casa, para quem acreditou nisso, nós tínhamos um cenário até dezembro de 2022. Esse cenário mudou. Esse cenário mudou bastante de dezembro de 2022 para cá. Estamos diante de um novo cenário. E aí cada um vai precisar construir a sua estratégia, né? A empresa nos parece não ter, vamos dizer assim, se inviabilizado. A gente continua acreditando numa viabilidade enquanto empresa. Mas seus números, sua estratégia, ela é totalmente, vamos dizer assim, desconhecida hoje de nós. Então, a gente precisa aguardar os números que a empresa vai apresentar e a gente precisa ver, sobretudo, que empresa será essa que vai sair da recuperação judicial nova, que foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa, tenho certeza, que para todo mundo. Então, a gente vai ter que aguardar, né? Então, com relação à Oi, é exatamente isso. Ficou um tempo demasiado de espera para quem se posicionou. O que fazer? Cada um tem que montar a sua estratégia em relação à empresa. Mas o que precisa ficar claro é que o cenário é outro. Aquele cenário que nos fazia entender que o projeto estava funcionando, que o projeto estava dando certo, que os números estavam aparecendo de forma satisfatória, né? Que os números estavam sendo positivos, que havia uma evolução, tudo isso se perdeu em janeiro deste ano, em janeiro de 2020.